Ora, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, o qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça, que é exercido pelo Espírito Santo de Deus na vida do seu povo. Tenho lido 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 7, 8 e 9. Saúdo a todos os irmãos e irmãs com a santa paz do Senhor. Aleluia. Amados irmãos e irmãs, quero meditar convosco por alguns minutos sobre estas duas condições ministeriais na vida do crente: o ministério da morte e o ministério do Espírito. Sabemos que o ministério da lei é passado e não está mais presente, apesar de muitos quererem ressuscitá-los, né? Aleluia. Mas a gente sabe que o ministério que realmente deve ser exercido pelo povo de Deus é o ministério da vida na presença do Espírito Santo do Senhor. Aleluia. O ministério não é uma placa dizendo o que alguém é ou o que uma instituição é, mas uma tarefa para a execução de um trabalho ou uma atividade em benefício de outros. Ou seja, é um dom dado por Deus que capacita os escolhidos para a execução deste serviço, que é de tamanha nobreza que não se pode comparar com o que nós temos lido aqui a respeito de Moisés. Porque Moisés ele botava um véu no rosto para que os filhos de Israel não queimassem as pupilas dos seus olhos, olhando para a glória do seu rosto. Mas aquela glória era transitória, logo se dissipou. E Moisés provavelmente deve ter ficado um bom tempo com aquele véu no rosto, sem nenhuma necessidade. Porque a glória era transitória, era a glória da lei, da letra, e não era a glória do Espírito, que é permanente e brilha para sempre. Note, irmãos, que muitos em nossos dias, que hoje se posicionam como líderes, como aqueles que conduzem o rebanho de Deus, assim como Moisés fez para não prejudicar os filhos de Israel, os homens de Deus de hoje, que nós estamos vivendo em nossos dias, pode não usar este véu, mas usam uma máscara. Aleluia. E isso é triste, é decepcionante, porque o que nós vemos, irmãos, de errado na vida cristã em nossos dias, dói na alma daqueles que têm a glória do Espírito, que sabe a doçura de viver totalmente envolvido no Espírito Santo do Senhor, usufruindo de todas as suas bênçãos, usufruindo de sua presença, podendo suportar as piores agruras da vida e não ter nenhum tipo de incômodo ou de dificuldade ou de incredulidade. Por quê? Porque ele sabe o que está reservado para cada um daqueles que exerce realmente a glória do Espírito. Portanto, irmãos, o ministério da morte, esse ministério era desprovido de arrependimento, não havia arrependimento nele, não havia misericórdia, era isento de amor, não existia amor. E qualquer tipo de compaixão também era totalmente nula. Dente por dente, olho por olho. Assim era o ministério de Moisés, o ministério da morte.
aleluia, que ficou narrado nas páginas do Velho Testamento. Mas o ministério do Espírito não está gravado em pedra. Não. O ministério do Espírito está gravado em nossos corações. E a Bíblia diz que daquilo que o coração está cheio, a boca fala e formoseia o rosto daqueles que têm o ministério do Espírito. Portanto, meu irmão e minha irmã, eu pergunto, qual é o seu ministério? Você não retroagiu e nem voltou para aqueles modos e meios antigos de relacionamento com Deus, né? Eu tenho certeza que todos nós hoje temos um relacionamento com o Espírito Santo. E esta glória que temos hoje, ela não é vista com os olhos. Nem precisamos botar uma máscara para esconder aquilo que refletimos. Porque o que refletimos é o que está na nossa alma, é que está no nosso caráter, é que está no nosso modo de viver, a nossa forma de agir. Aleluia, sempre fazendo aquilo que é a vontade do Senhor nosso Deus, para preservar a nossa salvação, para garantir o nosso lugar na glória. Pois é assim o ministério do Espírito. O ministério do Espírito é quando o crente está totalmente disponível para viver a vida com Deus e não separado dela. Aleluia. Nós não estamos mais nesse tempo, mas infelizmente muitos hoje estão mascarados, estão vivendo uma vida que aparenta ser, mas não é. Aleluia. Porque o que é, irmãos, não aparenta, se apresenta. E quem se apresenta não precisa dizer que está apresentando, não precisa de uma placa, nem de qualquer outro tipo de anúncio para dizer o que ele é. As pessoas vê, aleluia, quando olha para aquele indivíduo que tem a salvação de Deus na sua vida. Portanto, meus queridos irmãos, sejamos conscientes e tenhamos cuidado de lutar e pelejar pela nobreza desse ministério que o Senhor tem nos dado através da presença do seu Espírito em nossa vida, porque foi para isso que Jesus veio, para salvar as nossas almas e nos deixar acompanhado do ministério da justiça, da vida dele em nossa vida, exercida pela presença do seu Espírito em nossas vidas, para que pudéssemos exemplificar e executar a sua obra. Aleluia, porque este também é um dom de Deus. A salvação, ela não é adquirida com preço, nem com trabalho, nem com sacrifício, nem com qualquer outro tipo de recurso que a humanidade possa ter, mas é dada gratuitamente por Deus para aqueles que de bom grado querem ter isso em suas vidas. Por isso, quem tiver esse ministério do Espírito, preserve, tenha cuidado e não dê nenhum lugar para que o inimigo possa operar e mudar as suas características, o seu caráter, a sua posição de servo e de servo de Deus. Esta é a minha recomendação desse velho pregador, que prega para vocês que não tem eloquência, não tenho sabedoria, mas eu tenho esse conselho para vos dar, não de mim mesmo, mas da palavra de Deus, daquilo que estudo, daquilo que aprendi e daquilo que vivi. Vamos ser honestos com nós mesmos, porque quando nós erramos, nós não somos desonestos com Deus, nós somos desonestos com nós mesmos, porque nós temos que cuidar de nós para que o Senhor possa agir e transitar na nossa vida livremente, para que as pessoas vejam a sua luz em nós, que não precisamos botar véu e nem usar nenhum tipo de máscara para mudar o nosso semblante ou o nosso comportamento, porque tudo vem de Deus e é tudo bem claro e bem nítido para que todos possam ver e glorificar e exaltar o nome do Senhor. Amém.